Olá! Nesse trabalho nós vamos falar um pouco sobre o transporte dos gametas e também um pouco sobre a fecundação. Vamos começar falando sobre o transporte dos gametas. Antes de tudo, a gente tem que lembrar que os espermatozoides eles são produzidos no interior dos testículos, em tubos bem finos que são chamados túbulos seminíferos. A gente pode ver eles aqui. Nos túbulos seminíferos, eles serão levados então pelos túbulos retos até a rede testicular, e daí eles serão levados pelos túbulos eferentes até chegarem na região do epidídimo. No epidídimo, esses espermatozoides eles vão permanecer cerca de 90 dias, mais ou menos, até que eles consigam amadurecer. E depois eles vão ser direcionados para a região da cauda do epidídimo. E quando houver ejaculação, eles vão ir em direção ao ducto deferente. Agora eu vou falar um pouco sobre a histologia dessa região. Aqui eu trouxe duas imagens. A de cima ela mostra a região com túbulos seminíferos e a de baixo a região do epidídimo. Os túbulos seminíferos eles são tubos ocos contorcidos que são cheios de capilares ao seu redor. Eles apresentam um epitélio pseudoestratificado germinativo, que também é chamado de epitélio seminífero. Já o epidídimo ele apresenta um epitélio cilíndrico pseudoestratificado com estereocílios, que tem a função de regular a entrada e a saída de substâncias para dentro das células. E a lâmina basal ela é cercada por células musculares lisas e por tecido conjuntivo frouxo. E nessa região central, aqui indicada pela flecha, é onde se encontram os espermatozoides. Como eu havia dito, com a ejaculação, os espermatozoides eles vão passar então pelo ducto deferente e vão dar uma volta por trás da bexiga urinária, chegando até aqui na região da próstata. Nesse local aqui, os ductos deferentes eles vão se encontrar com os ductos vindo da vesícula seminal e vão formar o ducto ejaculatório. Ainda no interior da próstata, o ducto ejaculatório ele vai desaguar na uretra, que está vindo aqui da bexiga, e a partir desse momento, então, as secreções da vesícula seminais elas vão se juntar com as secreções da próstata. Isso vai constituir a maior parte do sêmen. O sêmen vai continuar pela uretra, e quando ele chega aqui no início, bem na base do pênis, ele vai receber as secreções da glândula de Cooper, que também é conhecida como glândula bulboretral. Então ele vai passar, ele vai continuar pela uretra, até atingir a região da cabeça do pênis, que também é conhecida como glande. Os espermatozoides são depositados então no fundo da vagina, e eles vão ter que ultrapassar o canal cervical. Mas antes, eles vão se deparar com o chamado tampão mucoso cervical, que normalmente nas fases proliferativa e secretória, ele acaba tampando a entrada do útero para evitar então a entrada de micro-organismos. Porém, consequentemente, ele acaba evitando também a entrada dos espermatozoides. Já no período fértil, esse tampão ele não existe, ou ele está bem mais aquoso, e isso permite então a entrada desses espermatozoides que vão poder passar pelo canal cervical, vão alcançar o útero e daí alcançar a tuba uterina. Já na tuba uterina, eles vão passar primeiramente pela região do istmo e por fim então eles vão chegar na região da ampola, que é onde vai ocorrer a fecundação. Esse então é todo o caminho que é percorrido pelo espermatozoide. Já o caminho do ovócito ele é bem mais curto. O ovócito que foi ovocitado pelo óvulo, ele vai ser captado pelas fímbrias, ali na região do infundíbulo, ele vai ser direcionado até a região da ampola, principalmente através de contrações da mucosa uterina, da região do miométrio, mas também por batimentos ciliares. Então o gameta feminino logo ele já alcança a ampola, que é onde vai ocorrer a fecundação. É observado que existe um grande decréscimo no número de espermatozoides, de forma que em uma ejaculação normal existem cerca de 250 milhões de espermatozoides que são depositados no fundo da vagina, enquanto que no corpo do útero chegam cerca de apenas 100 mil. Depois na região do istmo sobram cerca de 3 mil, e lá na região da fecundação, na ampola, entre 50 e 100 espermatozoides conseguem chegar. Essa mortalidade ocorre devido a vários mecanismos que o sistema genital feminino tem para evitar a entrada de micro-organismos, mas que acaba refletindo na mortalidade dos espermatozoides também. Um desses mecanismos é o próprio tampão de muco que eu já havia comentado. Apesar de no período fértil a ação dos hormônios fazerem esse muco amolecer, ainda assim os espermatozoides eles encontram uma certa dificuldade para passar por esse obstáculo. E os que conseguem passar e entrar no útero, eles acabam encontrando outro obstáculo, que são as células de defesa que enchem essa região. Essas células acabam destruindo a maioria dos espermatozoides durante o trajeto deles. Outro desafio que os espermatozoides têm que enfrentar é o fato de que o útero e a região das tubas é bastante trincada, cheia de reentranças. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Então, por causa disso, muitos espermatozoides eles acabam se perdendo no caminho. E além disso também é importante lembrar que na região da vagina e no útero, o pH é muito baixo, entre 3,8 e 4 mais ou menos, o que fará com que essa região fique com uma acidez bastante elevada, o que acaba afetando também os espermatozoides.
Porém, apesar disso, os espermatozoides ainda conseguem contornar um pouco essa situação, já que no ejaculado está presente uma secreção da próstata que ela é alcalina e, portanto, ela acaba ajudando contra essa acidez. Esses obstáculos e vários outros que eu não citei são, na verdade, mecanismos de defesa contra organismos que atuam para manter a região protegida contra micro-organismos que possam entrar e prejudicar de alguma forma. Mas, indiretamente, isso também acaba dificultando o trabalho dos espermatozoides. Aqui estão dois cortes histológicos. Esse da direita é um corte da região útero-tubária. Essa região ela vai responder aos níveis de progesterona e ela vai permanecer praticamente fechada. Ela vai permitir apenas a entrada dos espermatozoides que são muito pequenos até mais ou menos o 5º dia da fecundação. Depois disso, essa região ela vai se abrir, permitindo a passagem do embrião para que ele possa se implantar no útero. O outro corte é um corte da região da ampola. Essa região ela é cheia de reentrâncias. Aqui a gente tem uma ampliação dessa região, e portanto o gameta feminino ele poderia estar aqui representado por essa bolinha vermelha, por exemplo. E o gameta masculino ele seria bem menor do que isso. E ele poderia estar em qualquer uma dessas outras regiões, tendo então uma imensa dificuldade para conseguir encontrar o gameta feminino para que pudesse ocorrer a fecundação. Nessa outra ampliação da mesma região, a gente consegue ver que as células do epitélio do endométrio elas são células prismáticas altas ciliadas. E o espermatozoide é uma célula que ele tem um volume equivalente ao núcleo dessas células, mais ou menos. Ou seja, é uma célula muito pequena e é uma célula que está sujeita a uma série de problemas durante seu trajeto em busca do gameta feminino. Os espermatozoides eles serão transportados para o interior do útero através dos cílios presentes no endométrio e também pelos movimentos musculares do miométrio, que é formado por músculos lisos. Os batimentos da cauda dos espermatozoides eles são pouco importantes agora para o transporte no interior do útero, mas eles vão ser importantes na hora em que eles vão precisar enfrentar a região da corona radiata para atingir o ovócito. A gente também vai falar um pouco sobre isso aqui mais para frente. Em relação a esses batimentos da cauda, se a gente olhar um espermograma, a gente vai ver que os espermatozoides considerados sadios são aqueles com movimentos retilíneos. Contudo, o movimento retilíneo no interior do útero não tem muita função por causa das reentrâncias, o que facilitaria mais ainda que ele ficasse preso no meio dessas reentrâncias. Portanto, uma das questões é que os espermatozoides eles vão entrar em contato com diversas proteínas e substâncias que estão presentes nas secreções do colo do útero, do endométrio e da tuba uterina, o que ocasionará modificações na membrana plasmática, a chamada capacitação. Isso vai permitir com que eles nadem em direção às tubas uterinas, e nesses processos eles serão guiados pelos chamados canais de Kätzper, em um processo que é conhecido como hiperativação. Esses canais, que são canais vazantes de cálcio, serão ativados pela progesterona, o que fará com que o cálcio seja liberado no interior do espermatozoide, e é o cálcio que fará com que o espermatozoide tenha esses movimentos erráticos, permitindo então que ele consiga escapar dessas reentrâncias no interior do útero e também das tubas, e não fique preso nesses locais. Um grande número de espermatozoides serão transportados rapidamente, chegando na região da ampola em até 3 horas depois de sua deposição, enquanto outros levarão até mesmo dias para chegarem lá. Esses dois grupos não conseguirão fecundar, isso porque o primeiro vai chegar e encontrar o gameta feminino ainda em um estado não adequado para a fecundação, enquanto que o outro encontrará o gameta em um estágio que já se passou essa ativação para receber a fecundação. Portanto, os espermatozoides que poderão fecundar são aqueles que não são nem muito rápidos e nem muito lentos. Outro fator é a viabilidade dos gametas. Os espermatozoides, em média, eles vão estar presentes durante 80 horas no interior do trato feminino, e uma proporção menor pode ser encontrada em até 5 dias após a ejaculação. Já o gameta feminino ele vai estar presente durante apenas 24 horas, portanto haverá uma janela curta para ocorrer a fecundação, somente essas 24 horas depois da ovulação. Em relação à distância, o ovócito precisa percorrer 3 centímetros até encontrar o espermatozoide, enquanto que os espermatozoides precisam percorrer uma distância de cerca de 20 centímetros até o local dessa fecundação, que considerando o tamanho do espermatozoide, que mede entre 2,5 e 3,5 micrômetros, equivaleria à distância que um homem teria que fazer entre Lisboa e Nova York, ou seja, mais de 5.000 quilômetros. A fecundação. Depois que o espermatozoide faz o deslocamento até o óvulo, acontece a primeira reação, que é a acrossômica. Nessa reação, acontece a habilitação do espermatozoide para penetrar a zona pelúcida e fundir-se com a membrana plasmática do ócito. Por isso, o ideal é que a reação ocorra quando o espermatozoide se encontre na zona pelúcida. Logo em seguida, a membrana acrossômica funde-se com a membrana plasmática
e as enzimas acrossômicas são liberadas, sendo elas a hialuronidase, enzima que degrada o ácido hialurônico, o glicosaminoglicano da matriz extracelular da corona radiata, a acrocina, enzima que digere as glicoproteínas da zona pelúcida. Assim sendo, essas enzimas ajudam o espermatozoide a ultrapassar as células do cúmulos óforos e a penetrar a zona pelúcida. E o que acontece quando ocorre a penetração do espermatozoide na zona pelúcida? Então, a zona pelúcida é constituída por 3 proteínas. A ZP1, esta zona tem um papel estrutural, pois ajuda a manter a forma da zona pelúcida e a sustentar as outras proteínas. A ZP3 atua como um receptor primário do espermatozoide, ligando a sua cabeça. Já a ZP2 atua como um receptor secundário do espermatozoide, ou seja, acontece para facilitar sua penetração através da zona pelúcida. Liga-se a uma proteína da membrana acrossal interna do espermatozoide exposto após a reação acrossômica. O ponto de fusão ocorre entre a membrana plasmática, cobrindo o segmento equatorial do espermatozoide, e a membrana plasmática do ócito. Com isso, ocorre a penetração do espermatozoide no ócito. Mas para isso acontecer, a membrana plasmática do espermatozoide se funde com a membrana plasmática do ócito. Em seguida, a membrana plasmática do espermatozoide passa a constituir parte do ooplasma. Já a cauda e a membrana acrossomal interna são incorporados juntamente com o núcleo. Porém, as enzimas do ócito degradam a cauda e as outras estruturas, restando apenas o núcleo. A sua ativação se dá a partir de uma série de ondas de cálcio liberadas no momento da penetração do espermatozoide. Em seguida, uma fosfolipase específica do espermatozoide, denominada PLC-zeta, se liga a receptores específicos da membrana do retículo endoplasmático do ócito, liberando as ondas de cálcio intracelular. Uma das consequências das ondas de cálcio é o término da meiose 2. Com a liberação das ondas de cálcio, uma série de enzimas e reações intermediárias são ativadas, resultando na inativação do fator bloqueador de metáfase 2. Desse modo, há a entrada na fase da anáfase 2, permitindo a descondensação e a segregação das cromátides irmãs. Então, ocorre uma citocinese desigual e a formação do segundo corpúsculo polar e a finalização da meiose 2. Outra consequência é a exocitose dos grânulos corticais. Com a fusão do espermatozoide no ócito, há o bloqueio da polispermia, ocorrendo assim a despolarização da membrana do ócito, devido ao fluxo de cálcio, e o potencial de repouso alterna negativamente para positivamente. Com a membrana plasmática positiva, outros espermatozoides não conseguem inserir a proteína fusogênica, que também é de carga positiva. Esse bloqueio tem curta duração, porém sendo suficiente para um bloqueio definitivo ser desencadeado. Esses grânulos corticais são formados no processo do desenvolvimento do ócito e são estruturas semelhantes a lisossomos presentes no córtex do ócito maduro. As ondas de cálcio promovem a exocitose, que liberam seu conteúdo no espaço perivitelínico, entre o ócito e a zona pelúcida. Em seguida, ocorrem alterações físico-químicas na zona pelúcida causada pelo conteúdo dos grânulos corticais. Com isso, há a conversão proteolítica da ZP2 em ZP2F, que nesta forma não consegue mais se conectar com o espermatozoide, e então a zona pelúcida bloqueia a polispermia. Então, como se descondensa a cabeça do espermatozoide? Pois bem, acontece simultaneamente aos processos de ativação do ócito. Quando o espermatozoide é incorporado no ooplasma, acontece a dissipação do envelope nuclear, a carioteca, e a descondensação da cromatina,
sendo que essa ocorre a partir da desintegração das protaminas nucleares. Depois, acontece a substituição das protaminas por histonas, e uma nova carioteca é formada, e a cromatina volta a se condensar. E por fim, a formação dos pronúcleos só ocorrerá quando há a presença dos pronúcleos feminino e masculino. Então, podemos dizer que ocorreu a formação do zigoto. Após o término da meiose 2 pelo ócito e a substituição das protaminas por histonas no espermatozoide, há a reconstituição das cariotecas, resultando na formação dos pronúcleos. Então ocorre a aposição dos pronúcleos no centro do ócito, fator fundamental para um alinhamento cromossomal paterno e materno. E estas foram as referências usadas para fazer as pesquisas.